Você tem vontade de viajar para o espaço? Vários países ao redor do mundo já tiveram projetos para levar a humanidade até a Lua e além. Só que um desses pode acabar surpreendendo você. Direto de Zâmbia, no continente africano, um homem planejou enviar uma equipe para o espaço antes dos Estados Unidos e da União Soviética. A equipe, por sua vez, tinha até mesmo gatos e um missionário. Meu nome é Ivan Lima e você é meu convidado para entender toda essa história. Antes de tudo, vamos estabelecer o contexto. O mundo passava pelo período conhecido como Guerra Fria, com os Estados Unidos e a União Soviética em conflito para determinar qual potência teria a supremacia econômica, política e militar ao redor do mundo. Foi durante esses anos de tensão que teve início a chamada Corrida Espacial, com esses mesmos países disputando a soberania da tecnologia e exploração espacial. Os dois países tiveram êxito em algumas empreitadas, é verdade, como a primeira viagem tripulada até a Lua, mas nada como os filmes de ficção científica, com colônias em outros planetas. Embora a história foque nos trabalhos dos americanos e dos soviéticos, eles não foram os únicos a ter planos para isso. Uma das nações que tiveram o próprio projeto foi a Zâmbia, localizada na região centro-sul do continente africano. Após lutarem pela própria autonomia, o país se tornou independente no dia 24 de outubro de 1964. Ainda que Zâmbia tenha como principal fonte de economia a extração e exportação de cobre, o país é um dos mais pobres do mundo e boa parte das pessoas vivem em condições abaixo da linha da pobreza. E entre os nomes que se destacaram nessa época, um deles foi o de Eduard Macuca Nicoloso, um ex-militar que participou da Segunda Guerra Mundial e também lutou pela independência de Zâmbia. Em determinado momento, ele começaria a trabalhar como professor de ciências, dando aulas para crianças. 4 anos antes da independência de Zâmbia, ele fundou a Academia de Ciência, Pesquisa Espacial e Filosofia do país, que seria responsável para levar o ser humano à Lua e depois para Marte, antes dos soviéticos e dos americanos. Um plano ambicioso, mas complicado, ainda mais por causa de toda a situação socioeconômica da nação africana. A 11 quilômetros da cidade de Lusaka, Eduard construiu o próprio centro de treinamento para os astronautas do país, ou, como ficaram conhecidos, para os afronautas. Os planos para Marte eram bastante ambiciosos, diga-se de passagem. Eduardo queria estabelecer uma espécie de ministério cristão para os chamados primitivos do planeta vermelho. Para isso, ele enviaria uma nave espacial com uma menina de 16 anos, especialmente treinada, 2 gatos, também treinados, diga-se de passagem, e um missionário. Eduardo até avisou ao missionário que ele não deveria forçar o cristianismo para o povo de Marte, caso eles não quisessem conhecer a religião. Em um jornal da época, ele declarou que estava confiante que o sucesso do programa espacial se mostraria um importante passo para transformar Zâmbia nos controladores do 7º céu do espaço interestelar. Assim, eles poderiam mostrar ao mundo que o país não era inferior a nenhum outro em termos de tecnologia espacial. Eduardo até disse que o governo deveria ajudar o programa o quanto antes e que precisavam aprovar uma lei para evitar que os planos dos inimigos dessem certo. Acabou que o pedido foi negado quase que de imediato. Não demorou muito para que o então diretor da Academia de Ciências apelasse para a Unesco como forma de arrecadar fundos para o projeto. Através de uma carta, Eduardo pediu 7 milhões em libras zambianas. Um pedido que chegou a ser publicado no maior jornal do país e divulgou para o mundo o Programa Espacial de Zâmbia. Infelizmente, a Unesco não respondeu à solicitação. A história também conta
que ele pediu quase 2 bilhões em libras zambianas para fontes estrangeiras privadas. Um pedido que também não foi realizado. A falta de recursos era, assim, um dos grandes obstáculos. Só que Edward também enfrentava problemas com seus próprios afronautas, que, digamos, não estavam 100% focados. Todos que ele conseguiu reunir foram voluntários. E, como te falei, a protagonista de toda a empreitada era uma menina chamada Mata Mwambwa. Só que o treinamento deles não era nada convencional. Isso porque Edward fazia o que dava com o que ele tinha. Com idades entre 16 e 23 anos, os candidatos praticavam exercícios físicos e mentais, diariamente. Dentro de barris, eles rolavam em ladeiras várias vezes ao dia, pelo campo, para simular a gravidade zero e também faziam testes para ver como seria a reentrada na atmosfera. Outro método para eles não sentirem o próprio peso envolvia um balanço, usado com frequência pelos participantes. Quanto ao foguete, ele teria o formato de um tambor, feito com alumínio e cobre, com dimensões bem pequenas, pelo que encontramos nas nossas pesquisas. Cerca de 3 metros de comprimento por 2 metros de diâmetro. Já o nome, de Kalu I, seria uma homenagem ao primeiro presidente do país, Kenneth Davi Kanda. A ideia de Edward era lançar o foguete no Estádio da Independência, e o lançamento tinha sido marcado para o dia 24 de outubro de 1964, justamente no dia da independência. Mas acabou que a solicitação de lançamento no local foi negada, pois as autoridades interpretaram que lançar um foguete no estádio não tinha a ver com as tradições africanas. Como parte do treinamento, os envolvidos precisavam praticar artesanato e até mesmo técnicas para a construção de naves. E o mais curioso disso tudo, eles estudavam sistemas de propulsão que passavam longe dos americanos e soviéticos, pois envolviam catapultas. A ciência por trás da ideia de enviar os astronautas para a Lua e Marte com catapultas é difícil de entender, mas a equipe dele acreditava que poderia funcionar. Por mais que fique a dúvida se as pessoas realmente estavam levando a sério a empreitada, o projeto, em meio aos percalços, continuou firme e forte. Lembra que eu falei que ele mandaria um missionário para criar o ministério em Marte? Pois é. Edward observou o planeta vermelho por um telescópio algumas vezes e chegou à conclusão de que existiam seres inteligentes por lá, mesmo que ainda não fossem muito evoluídos. Embora os astronautas continuassem no programa espacial, eles logo começaram a desconfiar se tudo aquilo realmente daria certo. E não apenas isso, Edward também tinha a preocupação de que todo o projeto estava sendo espionado, tanto pelos americanos quanto pelos soviéticos. Para ele, essas forças do exterior sabotaram o projeto e estariam buscando formas de levar as técnicas e a tecnologia espacial que ele havia desenvolvido para seus respectivos países. Ele acreditava que um dos alvos dos espiões eram os gatos. Para tentar combater essa suposta investida do exterior, Eduardo contactou novamente o governo da Zâmbia com um pedido de proteção para que as autoridades dessem um jeito de expulsar os intrusos. Só que, para o azar dele, esse foi mais um dos pedidos negados. Como se ele já não tivesse coisas demais para resolver, Eduardo ainda teve que lidar com pedidos de pagamento e a dispersão de algumas pessoas. Como quando ele disse que 2 de seus homens foram tomar um drink e nunca mais voltaram. Outro problema que também afetava o programa espacial era a relação entre os participantes, que estavam se envolvendo, digamos assim, fisicamente entre as aulas. Edward teve uma grande surpresa quando a jovem astronauta que ele havia escolhido ficou grávida, e os pais dela não a deixaram mais participar do projeto.
Antes de contar como acabou toda a história, é bacana frisar: por mais que tenham se passado muitos anos, o programa espacial de Zâmbia nunca foi esquecido. Em 2014, por exemplo, um curta-metragem de ficção científica chamado Afronauts chegou a ser lançado e contava um pouco sobre essa odisseia zambiana. Além disso, um ano antes, a fotógrafa Cristina de Middle organizou uma exposição fotográfica que documentava os processos do programa espacial. Infelizmente, as esperanças de Edward de que alguém de Zâmbia fosse a primeira pessoa no mundo a pisar em um corpo celeste foram frustradas, quando os Estados Unidos conseguiram aterrissar na Lua em 1969. Na época, a equipe dele acabou indo embora da Academia Espacial e seus sonhos de conquistar o espaço não foram realizados. O programa espacial foi encerrado e acabaram destruindo o centro de treinamento. Edward não se abateu pelo fracasso do projeto e decidiu tentar outras coisas na vida, chegando a se formar em Direito pela Universidade de Zâmbia. Ainda que a ideia fosse vista como um fiasco, é preciso dizer como ele foi visionário. Uma pessoa que tinha a vontade e a força para mostrar ao mundo que Zâmbia não era inferior aos outros países. Edward morreu de causas naturais no ano de 1989 e teve um funeral com honras presidenciais, sendo lembrado até hoje pela sua confiança no próprio povo. Um forte abraço e até mais. Tchau!